E aí galera, beleza? Hoje eu gravo mais um vídeo tentando responder uma pergunta que me enviaram. A pergunta é do Marcelo Neves, aqui de Mogi, grande amigo, e ele perguntou o que significa ser servo. Quando vemos nas escrituras, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que ele é servo de Cristo, o que isso significa e o que isso implica em nossas vidas. Primeira coisa que devemos nos atentar é que no Novo Testamento, quando aparece a palavra servo, a palavra ali no original que está escrita é doulos ou doulos, que significa escravo. Então quando Paulo está falando, olha, eu sou servo de Cristo, ele está dizendo, eu sou escravo de Cristo. Escravo significa uma pessoa que pertence legalmente a outra pessoa. Uma pessoa que não tem vontade própria, ou se tem vontade própria, submete-se à vontade do seu dono. É isso que as escrituras dizem, que nós somos de Deus, servos, escravos. E talvez a nossa mente comece a pensar assim, nossa, mas isso é muito ruim. Caramba, que Deus é esse que chama os seus filhos de escravo? E aí nós devemos lembrar que Jesus, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, como Paulo fala em Filipenses 2, mas ele deixou toda a sua glória e veio aqui no mundo nos ensinar como é que devemos ser servos, escravos de Deus. Eu me lembro de Jesus sentado à mesa com os discípulos no momento da ceia. João capítulo 13 diz desse momento, Jesus se levanta, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. Culturalmente, aquele trabalho de lavar os pés antes da ceia era do escravo. E naquela reunião de Jesus não havia escravo, eram todos iguais. E aí ele pega essa incumbência para ele, lava os pés dos discípulos e diz, agora, se eu sou o Senhor de vocês e lavei o pé de vocês, ou seja, fiz o trabalho de escravo, vocês devem fazer o mesmo, lavando o pé uns dos outros. Ser escravo de Jesus, ser servo de Jesus, significa fazer exatamente o que Jesus fez em vida. Jesus veio aqui para a Terra não somente para nos salvar, isso ele poderia ter feito de qualquer forma. Ele veio nos ensinar a viver. E um dos maiores mandamentos dele é: amem uns aos outros como eu os amei. Sirva uns aos outros como eu os servi. Um pouco mais para frente, em João capítulo 15, ainda no mesmo momento, Jesus à mesa, ele fala assim, agora eu já não chamo mais vocês de servo, doulos, escravo, mas eu chamo vocês de amigos, porque o amigo sabe o que o outro faz, o servo não. É claro que aqui Jesus não está querendo eliminar a questão de ser servo, mas ele está dizendo assim, além de ser servo, o nosso relacionamento é muito maior do que esse. Agora, vocês não são meus servos, vocês não são meus escravos, eu mando e você faz. Você, além de ser meu servo, você é meu amigo. Você sabe o que eu faço e faz porque é meu amigo. Jesus por várias vezes disse, olha, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do meu Pai. Mas isso não significa que Jesus estava aqui contra a vontade dele. Muito pelo contrário, o relacionamento do Pai, do Filho, do Espírito, e aí se você assistir aquele outro vídeo que eu falei sobre Trindade, vai perceber que é um querendo fazer a vontade do outro, não por obrigação, mas porque ele olha para o outro e fala, cara, eu preciso servir o outro. E é esse relacionamento que Jesus fala para nós termos uns com os outros, sirva, doe-se, ame-se. A nossa mente religiosa às vezes acha que servir a Deus é ter um discurso religioso, é ter uma vida litúrgica dentro da igreja, e aí a gente começa a fazer tudo dentro da igreja, dentro das paredes. Cada coisa que eu faço lá dentro é para Deus. Eu varro o chão, é para Deus. Eu arrumo as cadeiras, é para Deus. Eu canto, é para Deus. Eu prego, é para Deus. Eu não estou dizendo que isso não é válido. Se você faz essas coisas com o coração em Deus, amém, continue fazendo. Mas existe uma forma direta de servirmos a Deus. Existe uma forma prática que o próprio Jesus deixou para nós, para que a gente possa fazer algo diretamente para Ele. E não tem nada a ver com estruturas. Jesus conta uma história de um momento que tinha dois grupos, um à direita dele e o outro à esquerda. E esse pessoal da direita, ele fala assim, benditos do meu Pai, sejam bem-vindos. Porque uma vez eu tive fome e vocês me deram de comer.
Uma vez eu tive sede e vocês me deram de beber. Uma vez eu era estrangeiro e vocês me acolheram. E para aquele grupo que estava à esquerda, ele fala totalmente ao contrário, fala malditos. Porque quando eu tive fome, sede, quando eu era estrangeiro, vocês não me acolheram. Aqueles dois grupos, sem entender, eles falaram assim, mas espera aí, Jesus, quando foi que isso aconteceu? O grupo da direita perguntava, quando foi que a gente te deu água? Eu não me lembro disso. Quando foi que eu te acolhi? Eu não me lembro. E ao mesmo tempo, o grupo da esquerda falava, Jesus, eu não me lembro em nenhum momento de eu ter virado as costas para você. Se eu soubesse que era você, eu tinha dado comida. Quando foi que isso aconteceu? E Jesus responde, se você quiser conferir, é Mateus capítulo 25, versículo 40, Jesus fala assim, quando vocês fizeram aos outros, quando vocês fizeram aos seus irmãos, quando vocês fizeram ao pobre, quando vocês fizeram ao órfão, quando vocês fizeram à viúva, quando vocês fizeram ao próximo, é como se vocês estivessem fazendo a mim. Logo, quando vocês não fizeram, quando vocês deixaram de fazer algo ao próximo, é como se vocês não tivessem feito a mim. Em resumo, ser servo de Cristo, ser escravo de Cristo, é submeter a sua vontade à vontade dele. E a vontade dele é que nós sirvamos uns aos outros, é que nós amemos-nos uns aos outros como ele, Cristo, nos amou.